Bom, pessoal, bom dia, tá? Vamos dar início nas nossas atividades de quarentena falando sobre gráfico de linhas, tá? Mas antes de falar sobre o que é um gráfico de linha, eu preciso relembrar com vocês o conceito de gráfico, tá? Para que serve um gráfico? Digamos que eu tenha uma determinada quantidade de dados, tá? Em uma tabela, e eu precise organizar esses dados, tá? Conforme eles foram encontrados, conforme eles foram me passados, tá bem? Então, o que é que o gráfico ele vai fazer? Ele vai mostrar de maneira alta e clara se em determinado período esse gráfico ele vai estar aumentando, ele vai estar diminuindo, tá? E até mesmo vai poder fazer com que a gente preveja o que pode acontecer no futuro, tá certo? Então, gráficos no geral servem para organizar esses dados, tá? E fazer previsões, entender o que será feito, o que poderá ser feito, tá? A depender aí das ações humanas, tá certo? Já passando para o próximo slide, eu tenho aqui o gráfico de linhas, tá? Já no exemplo 1, eu tenho aqui vendas de 2017, total vendas de 2017, no caso total de vendas, tá? E se eu observar, o meu período ele já está por quê? Por mês, tá? Ele já está por mês, ó. Então, se eu observar, em janeiro eu tive um total de vendas, né, que me gerou quanto? R$ 4.000, tá? Em fevereiro, esse total já me rendeu em torno de, ó, se eu observar, ele não está nos 5.000, tá? Então, ele me rendeu em torno de 5.450 por aí, tá? Em março, ele já me rendeu em torno de 3.000, tá ok? Em abril, ele rendeu em torno de 4.000. Em maio, aproximadamente 3.200, 3.100. Em junho, 9.000. Em julho, 4.500, basicamente. Em agosto, foi uma renda aproximadamente de 3.100, 3.150. Em setembro, foi quase R$ 100, né? Porque a gente entende que esse reais aqui sem nada seria o valor zero, tá? Então, como não bateu lá, ó, aqui nessa retinha, a gente entende que foi entre foi entre 0 e R$ 1.000, né? Aproximadamente ali perto dos 400, R$ 300, ok? Em outubro, eu já tive uma quantidade de vendas de R$ 3.000, tá? E em novembro, uma quantidade de vendas entre 2.000 e 3.000, e em dezembro, aproximadamente aí 4.500, tá? Então, o que é que a gente consegue entender já através desse exemplo 1, tá? Que as vendas de 2017, né, do mês de janeiro ao mês de fevereiro, houve tanto aumentos, né, quanto quedas, tá? Então, só de observar o gráfico eu consigo entender isso. Olha lá, aqui de janeiro para fevereiro, por exemplo, houve um aumento, tá? Mas de fevereiro para março já houve uma queda, tá? E a gente consegue entender esses conceitos só visualizando o gráfico, ok? E esse gráfico já é representado como gráfico de linhas, tá? E por que é representado por um gráfico de linhas? Se vocês observarem, o que liga um ponto, né, que está sendo representado por um mês, tá? E um valor, que é esse pontozinho aqui, por exemplo, no mês de janeiro, ele vai se ligar ao mês de fevereiro, ó, através de uma linha, tá? Observa aqui o mês de fevereiro, tá? E o valor vendido em fevereiro, tá por aqui mais ou menos. Já em março, ele também vai ser ligado através de uma linha, ó. Mesmo ele estando caído, mesmo março estando caído, ó, não vendi muito em março, mas ele está sendo ligado, o ponto de março, que é aqui no 3.000, no mês de março, ele está sendo ligado também por uma linha. E assim vai, tá? De acordo com os outros dados fornecidos dos outros meses, tá ok? E todos esses pontos que serão colocados aqui serão ligados por meio de linhas, tá? Por meio de linhas. Então, essa é a diferença do gráfico de linhas, tá ok? Então, no geral, tendo uma definição breve, eu tenho aqui um gráfico de linhas exibe um conjunto de pontos conectados por uma única linha. As linhas de gráficos são usadas para representar grandes quantidades de dados
que ocorrem em um período de tempo contínuo. Então, eu tenho o meu tempo aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, e eu tenho os valores que foram trabalhados, tá? Esse é o meu exemplo 1. Já no meu exemplo 2, eu já tenho aqui o total de mortes que ocorreram no Brasil sobre questões do coronavírus, que sai desde fevereiro de 2015 do dia 15 de fevereiro, desde o dia 15 de fevereiro até 6 de abril, tá? Até o dia 6 de abril. Notem o seguinte, cada ponto desse, ele está sendo ligado cada pontinho amarelo está sendo ligado também pela retinha amarela, tá? Pela linha amarela. E observe que essa linha está sendo ligada a um ponto a outro, tá? A um ponto a outro. Ok? E cada ponto desse representa um dia, tá? Que foi marcado aí para que a gente pudesse observar a quantidade de mortes no Brasil sobre decorrência do coronavírus, tá? Observem que no dia 15 eu não tive nenhuma morte. Aí aqui eu tenho dia 16, dia 17, dia 18 também nenhuma morte. E assim foi até chegar aqui mais ou menos no dia 17, tá? Que foi quando isso finalmente começou a subir. E a gente tá vendo a ascendência das linhas aqui, ó. Observem que elas estão sempre subindo, tá? Tá subindo, subindo, até que a gente chega aqui no dia 6 de abril com 686 mortes no país sob decorrência do coronavírus, tá? E o que é que a gente tem que observar aqui? Primeiro, é o impacto que a gente consegue enxergar, né, do vírus na população, ok? E outra coisa são os elementos do gráfico de linhas, que é o quê? Que são o título, né, o total de mortes, ok? E são as datas aqui presentes, tá? Cada data dessa representa um valor diferente no total de mortes sobre o coronavírus. Então, na minha horizontal, eu tenho o tempo, tá? A data sobre aquela informação, e aqui eu tenho a informação daquele dia, que é a morte que teve naquele determinado dia que nós estamos trabalhando ali na horizontal, tá? Tudo bem? Então esse é um exemplo aí de gráfico de linha que nós temos bem atual, certo? Esse primeiro aqui, ó, foi mais para a gente entender como funcionam os conceitos, ok? Esses pontos, eles parecem uma curva, eu sei que ele está mais próximo de uma curva do que de linha, mas é porque eles estão com pontos muito próximos entre si, tá? Então, já que nesse outro gráfico, eles têm os pontos mais separados, então a gente consegue observar as linhas melhores, tá ok? Então, vamos lá. O que é que eu quero de vocês? Depois de entender como funciona o gráfico de linhas, né? Nós vamos entender agora como funciona a produção dele, tá? Primeiro de tudo, o que você tem que ter é o levantamento de dados, tá? É o que você vai colocar naquele gráfico. Então, está escrito aqui, ó, antes de tudo, o aluno deverá fazer o levantamento dos dados necessários para a criação do gráfico, tá? Após isso, o que é que nós devemos fazer? Colocar o título do gráfico, né? O que foi que você pesquisou? Qual é a informação que você vai passar através desse gráfico? Então, isso vai depender do que foi pesquisado, tá ok? Então, terceiro, definir os eixos, ou seja, decidir o que será representado no eixo horizontal e no eixo vertical. Como nós vimos aqui, ó, no eixo horizontal está sempre representado as datas, tá? E no eixo vertical está representado as quantidades, tá ok? E depois disso, a aplicação desses dados. O que é a aplicação desses dados? Para cada pontinho, para cada data, eu vou representar um ponto e um determinado valor, tá certo? Então, isso não só serve para esse gráfico aqui, ele serve para todos os outros gráficos de linhas, tá? Observe aqui no primeiro exemplo também que eu tenho sempre um tempo, né? Ou seja, uma data representativa, e a ela está atrelado a um ponto, e a esse ponto está atrelado um valor, tá? Um valor numérico. E é assim que vocês vão fazer, tá ok? O que é que eu quero de vocês? Vamos lá agora ao trabalho. Explicação do trabalho. Primeira coisa é o que vocês vão fazer. Minha gente, eu quero que vocês façam como eu pedi escrito lá no WhatsApp, eu quero que vocês façam um gráfico de linhas, tá? Que mostre
os dados, tá, de contaminação de Covid-19, ou seja, do novo coronavírus, aqui no estado de Alagoas, tá certo? Eu quero que vocês façam um gráfico aqui que vai ser mais ou menos parecido com esse, tá? Eu quero que vocês façam desde o dia, eu quero que vocês façam, mas eu também quero que vocês pesquisem as informações, tá? Então, antes de tudo, o que é que vocês vão precisar? Vamos lá. Materiais. Está liberado o uso de lápis, canetas normais e coloridas e lápis de cor, tá certo? Se possível, façam a atividade em uma cartolina. Em caso contrário, será aceito em folha de caderno ou ofício. O que é que eu tenho que falar sobre isso? Eu não quero que vocês venham me perguntar no WhatsApp se podem utilizar lápis de cor, caneta colorida. Minha gente, está tudo liberado, tá? Desde que fique um trabalho bem organizado, bem bonito e correto, não vou ter problemas quanto a isso, tá? Pessoal, se possível também, façam em uma cartolina para a gente fazer uma apresentação sobre esses dados depois na escola, tá certo? Mas quem não puder, quem não tiver condições de fazer na cartolina, pode ser feita na folha de caderno ou também na folha branca, que é a folha de ofício, tá certo? E como é que vocês vão recolher as informações para poder construir o gráfico de vocês, tá? Ó, tá escrito aqui: as informações poderão ser retiradas das redes sociais ou quaisquer outro meio que emitam informações reais sobre os casos de contaminação de Alagoas. O que eu recomendo para vocês é o Instagram da Prefeitura de Arapiraca, tá? E o do estado de Alagoas, o do estado, para a visualização mais prática. Por que isso? Se vocês entrarem no Instagram da Prefeitura de Arapiraca e vocês descerem um pouco, vocês vão ver que lá vai estar a quantidade de casos suspeitos de Arapiraca e a quantidade de casos confirmados também em Alagoas como um todo, tá? Lembrando que o trabalho é para fazer para contabilizar por meio do gráfico a quantidade de casos de contaminação no estado de Alagoas, tá? Então preste atenção a isso. Então, ó, e eu vou cobrar para vocês os dados desde o dia 19 de abril até o dia 13 de abril. Aliás, do dia 19 de março ao dia 13 de abril. E vocês vão fazer exatamente como está aqui. Vão colocar lá, ó, dia 19 de março, quantos casos confirmados em Alagoas tinham? Aí vão colocar aqui do lado, tá? Dia 20, tal. Dia 21, tal, dia 22, aí vocês vão colocar lá de acordo com os dados que vocês encontrarem. Lembrando que na horizontal eu vou ter as minhas datas e na vertical a quantidade de infecções que eu terei aqui no nosso estado de Alagoas, tá? Que nós temos aqui no estado de Alagoas. E isso vocês vão fazer do dia 19 de março até o dia 13 de abril, tá? Até o dia 13 de abril, como consta aqui. Entendeu? Então, a confecção do gráfico será feita de acordo com a explicação, ou seja, da maneira que eu expliquei para vocês, tá certo? E outra observação extremamente importante: a organização é essencial para a boa apresentação do trabalho. Então, eu não quero trabalho rabiscado à toa, eu não quero trabalho em folha feia, amassada, eu não quero trabalho todo borrado, todo manchado, não. Eu quero algo bem bonitinho. Tá certo? E lembrando que vocês vão enviar ele para mim através daquela plataforma Google Sala de Aula, tá ok? Então, eu tenho aqui já, ó, uns hashtags para vocês se dedicarem, para vocês se motivarem a fazer o trabalho. Hashtag fica em casa, tá? Por favor, se cuidem. E hashtag partiu estudar na quarentena, porque a gente não pode parar, tá, pessoal? Então, bons estudos e muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que se dediquem, se não entenderem, assistam a videoaula novamente, tá? Pesquisem também na internet vocês mesmos, porque só assim a gente pode fixar esse conhecimento em vocês, tá certo? Um abraço e um beijo a todos, até breve.